Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, daquele jeito que você aprecia, com tempos definidos para respostas e comentários. E o assunto é o atendimento de uma sugestão, uma não, de muitas sugestões enviadas para a produção do programa. Sempre a gente fala aqui sobre o dispensacionalismo, sobre o aliancismo, né? E muita gente quer saber o que são esses sistemas, como eles funcionam, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual é a melhor posição, a melhor postura teológica para se ler as Escrituras de maneira completa e saber o que é que Deus espera de nós. Evidentemente que esse é um tema não necessariamente voltado para qualquer pessoa da fé, mas quem já caminhou um pouquinho e tem uma leitura das Escrituras vai certamente se beneficiar, né, conhecendo os dois sistemas de interpretação da Bíblia. Qual seria o melhor? Cada um tem o seu predileto, né? Tem gente que fala assim, eu não adoto sistema nenhum. Ok, será que é possível? Né? Na medida em que você tem que explicar todas as ações de Deus ao longo da história, você está usando um sistema para fazer isso. Qual é o melhor? A gente trouxe dois sábios, um de cada lado, que vão se inquirir mutuamente a respeito exatamente dessa questão. Ouça-os e aproveite. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, edição especial do formato que a gente chama de presidencial, né? Porque limita tempos. Bom, o tema de hoje que nós vamos explorar por meio das perguntas e respostas vai ser defendido por dois irmãos que eu quero apresentar aqui. O reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, que volta ao programa Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem com o senhor? Paz, Cocarelli, mais uma vez uma honra estar com você e participar de temas tão interessantes e importantes para a compreensão das Escrituras. Quem quiser encontrar pessoalmente com o senhor, acha-o aonde? Igreja Presbiteriana do Centenário, Vila Maria Alta, Rua Padre Saboia de Medeiros, 223. Muito obrigado pela presença do irmão. Agradeço. E também voltando ao programa Vejam Só, o professor Ernesto Iassulates, que é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém e dá aulas na faculdade dessa denominação. Paz e graça, professor. Tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo Weber Cocarelli. Deus abençoe sua vida, do reverendo Cláudio, de todos os telespectadores. E parabenizo também a RIT, através do Vejam Só, por esse espaço tão importante, né, para que nós possamos avançar no crescimento das Escrituras. Onde fica a faculdade que o irmão leciona teologia? A FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, fica na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede no Belenzinho, Rua Conselheiro Cotegipe, número 273. Lá tem curso básico, curso médio, bacharelado em teologia e é dirigida pelo pastor Anísio Batista Dantas, diretor técnico executivo. Muito obrigado, professor. Seja muito bem-vindo. Bom, daqui a pouco a gente vai conhecer as posições que cada um deles vai defender, né? Embora eu acho que você já desconfie, mas antes a gente vai ter uma apresentação geral do tema, feita pelo sempre eminente Zeca. Duas visões ou maneiras de interpretar a Bíblia. Uma completamente diferente da outra, mas ambas muito usadas por denominações e cristãos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas será que existem mesmo duas maneiras de interpretar a Bíblia? Se elas são tão diferentes assim, podemos afirmar que uma delas está errada. Qual das visões é a melhor maneira para interpretarmos a Escritura Sagrada? O aliancismo ou o dispensacionalismo? Qual visão você que nos assiste prefere? Não sabe? Bom,
vamos tentar te ajudar, apresentando um pouco de cada uma desses sistemas de interpretação bíblica. Aí teremos a oportunidade de colocar na balança e definir então qual deles é o melhor. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas estruturas básicas. Uma é a interpretação literal das Escrituras, em particular das profecias bíblicas. A segunda é a distinção entre Israel e a Igreja, no programa de Deus. Os teólogos que defendem essa visão apontam que a Bíblia defende sim essa teologia. Toda a profecia sobre Jesus Cristo, por exemplo, no Velho Testamento, foi literalmente cumprida. Não há nenhum cumprimento não literal dessas profecias. Isto fortemente aponta para que o método literal seja o melhor. Se a interpretação literal não for usada no estudo das Escrituras, não haverá um padrão objetivo pelo qual se possa compreender a Bíblia. Cada pessoa, então, seria capaz de interpretar a Bíblia do jeito que quisesse. A teologia dispensacionalista acredita que há também dois povos distintos, Israel e a Igreja. Usando como base este sistema, os dispensacionalistas entendem que a Bíblia está organizada em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o reino milenário. Bom, explicado um pouco sobre o dispensacionalismo, vamos para a outra metade do nosso debate. Do outro lado, temos a teologia do pacto, também conhecida como aliancista, baseada na teoria de que Deus tem apenas um pacto com os homens e apenas um povo, representados pelos santos do Velho e do Novo Testamento. Um povo, uma igreja e um plano para todos. As promessas de terra, muitos descendentes e bênçãos feitas a Israel no Velho Testamento têm sido espiritualizadas e aplicadas à igreja no Novo Testamento por causa da descrença de Israel e de sua rejeição do Messias. Essas crenças da teologia do pacto exigem que aqueles que a defendem interpretem as profecias de uma forma não literal. Só para citar um exemplo, em Apocalipse 20, o reino milenar de Cristo é descrito. Para os teólogos da teologia do pacto, eles afirmam que o número 1000 é simbólico e não significa realmente 1000 anos. Apresentamos, ainda que bem rapidamente, essas duas maneiras de ler e interpretar a Bíblia. E agora, qual delas é a melhor? Você já sabe? Já escolheu a sua? Bom, eu acho melhor aproveitarmos a oportunidade para ouvirmos os nossos especialistas. Ainda mais no formato do programa de hoje, aquele com perguntas e respostas. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Hoje é o dia em que nós dividimos os tempos para a manifestação dos nossos convidados, lembrando-os, ou lembrando a vocês, que não existe tréplica. Quem fizer a pergunta, ouve a resposta em 3 minutos e comenta essa resposta em 3 minutos. Depois a palavra vai para o outro, que não vai fazer tréplica, vai fazer uma pergunta. E assim a gente avança. Tudo bem? Ok. Ok? Quando tiver faltando 20 segundos para terminar o tempo da resposta ou do comentário, vai soar um alarmezinho aí, tipo, se não parar de falar, eu mato. Né? Coisa assim. Tá bom? Vamos lá. Segundo as regras do programa, começa sempre o mais velho, o reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mais experiente dos dois, e por isso eu pergunto a ele, reverendo, qual vai ser a posição que o senhor vai defender e por quê? Heber, eu sou profundo admirador do seu programa e da formulação das propostas. Vou defender a ideia de que a melhor forma é a forma que respeita a hermenêutica ortodoxa, que considera a interpretação de um texto sempre no sentido gramatical, histórico e teológico. E a que melhor se propõe a isso é a teologia reformada.
dentro dos rótulos que nós usamos no tema do programa, isso é dispensacionalismo ou aliancismo? Aliancismo. A teologia reformada se baseia no pacto, na aliança. Muito obrigado, reverendo. Professor Ernesto, por que o senhor vai defender o dispensacionalismo? Que por eliminação já adivinhei aqui. Muito bom. Irei defender o dispensacionalismo porque é um sistema teológico muito interessante. Aliás, eu também vejo muitas coisas boas no aliancismo, já quero destacar aqui. Mas a defesa do dispensacionalismo, ela tem uma questão de permear em duas distinções, que é a interpretação literal das Escrituras, também sob um viés ortodoxo, ou seja, a Bíblia é infalível, inerrante, 100% selo e repositório da verdade, e ela faz uma distinção no plano de Deus para a humanidade entre Israel e igreja. Obviamente, o plano de Deus ele é progressivo, não significando que o plano de Deus para Israel e igreja são menores, são tão grandes quanto, porém a questão progressiva ela deve ser respeitada e assim como nós temos uma evolução histórica, também na mente onisciente de Deus, ele fez essa evolução também pautada no plano entre Israel e igreja. Então, creio que este seja o melhor método de se enxergar as Escrituras. Legal. Daqui a pouquinho você vai ouvir os argumentos pró e contra essas posições. Antes você vai responder com aquilo que sabe, né? Lógico. A enquete vai ser respondida agora, se você ainda não respondeu, né? Mas talvez você mude de opinião ao longo do programa. Não tem problema, mas vamos conhecer a enquete. Está lá no vejamsó.com.br. O método de salvação era diferente no Antigo Testamento? Primeira resposta. Sim, pois dependia da lei. É por isso mesmo que Deus deu a lei. E ainda falou, quem obedecer vai ser abençoado. Quem não obedecer está lascado. Né? Pronto. Deuteronômio 28 e 29 resume e responde. Segunda resposta. Não. O método de salvação sempre foi a graça de Deus. Né? Mas se sempre foi... Bom, então se sempre foi a graça de Deus, então a gente sempre foi salvo da mesma maneira. Enfim, os mandamentos estão lá só para que a vida tenha mais emoção. Terceira resposta. Não sei, essa todo mundo já adivinhou, é a minha e é mesmo, né? Não sei. Ou, se você não concorda com as formulações das respostas anteriores, vote nessa também, porque é nenhuma das anteriores, tá bom? Votou na enquete, você se habilita a ganhar o presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que é o audiolivro, né, do pastor Celso Fernando Joia, que é nosso parceiro aqui do Veja Só. Deixa eu mostrar a fotografia do pastor para você lembrar dele, né? Bom, talvez dar um close aqui, né? Para lembrar do pastor Fernando Joia. Ele esteve conosco aí há poucos dias atrás e nos doou o audiolivro dele. Aliás, esse é um presente espetacular para você oferecer. Deixa eu mostrar aqui. Para você oferecer para pessoas que estão doentes, acamadas no hospital ou mesmo em casa, né? Para você ouvir passando roupa ou no carro, preso no trânsito. Porque ele não demanda leitura, você não precisa ficar prestando atenção lendo, só ouvindo. E a sua alma vai ser alimentada pelos poemas e textos do pastor Fernando Joia, tá bom? Esse vai ser o presente da Agrade e você anota o telefone. Olha, o semestre está no fim, vai começar o segundo semestre muito em breve na Agrade e você precisa se planejar para servir melhor a Deus, né? Até para conhecer melhor a própria palavra. 0 operadora 11 31 15 08 19 315 0819. Às vezes eu noto
muita gente que se interessa pelos temas teológicos que a gente discute aqui, mas que não conhece nem a Bíblia. Quer discutir teologia e não sabe a Bíblia? Então, primeiro de tudo, qualquer crente tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus. Sem isso, não vai a lugar nenhum. E a Grade tem o curso bíblico em todas as filiais da Grade tem o curso bíblico. Todas. São mais de 600, uma perto de você. Para saber o endereço, amanhã, no horário comercial, você liga para a Grade. E tem um monte de outros cursos também, nem em todas as filiais. Por exemplo, tem curso de canto. Não dá para ter um professor de canto, de música cantada, em cada filial da Grade. Não dá, né? Professor de violino, nós temos também. Então você tem que saber quais são os endereços onde tem os outros cursos, que são muitos, inclusive novos, aí que estão chegando para o segundo semestre. Você liga e pergunta para o pessoal da Grade amanhã no horário comercial, tá bom? 0 operadora 11 31 15 08 19. A gente vai para o intervalo, na volta começaremos o debate com perguntas e respostas no Vejam Só. Esse é o programa Vejam Só, no formato que a gente chama de presidencial, que a gente tenta seguir mais ou menos, né, o modelo aí dos debates políticos. Então, há tempo definido para a resposta e tempo definido para os comentários de quem perguntou. E o primeiro a fazer a sua indagação vai ser o reverendo Cláudio Correia dos Reis, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que no programa de hoje vai defender a posição aliancista. Pois não, reverendo. Eu gostaria de perguntar ao nobre colega professor o surgimento histórico do dispensacionalismo, o seu contexto, em que momento da história e quem foram os seus protagonistas. O senhor já começa bem, né? Muito obrigado. 3 minutos, professor. Pela pergunta. O dispensacionalismo, ele foi fundado pelos chamados Irmãos de Plymouth, na Inglaterra, chefiado por John Darby. John Darby, ele nasceu em 1800, faleceu em 1882. Ele era um irlandês. Em 1827, eles começam a fazer reuniões semanais para o estudo bíblico. E nessas reuniões semanais, existiam 3 pontos muito importantes, fundamentais. Primeiro, regresso à forma simples de culto e governo apostólico. Segundo ponto, literalidade na interpretação das Escrituras. E terceiro ponto, a ênfase sobre a doutrina da volta de Cristo. Então foram realizadas essas reuniões semanais e nós vemos que depois dessas reuniões foram fundados também alguns centros de doutrinação dispensacionalista. E esses centros de doutrinação dispensacionalista, inclusive, se correlacionaram com o Instituto Bíblico Moody. E ao longo da história também, os próprios dispensacionalistas ajudaram Moody a fazer cruzadas evangelísticas. E além dessas cruzadas evangelísticas, nós vemos que eles fundaram o chamado Seminário Teológico de Dallas. Esse Seminário Teológico de Dallas, ele inclusive é um seminário bastante conhecido. Teve um livro muito importante publicado em 2006, chamado Manual de Escatologia de J. Dwight Pentecoste, que é um manual que explica exatamente a respeito de toda a doutrinação dispensacionalista. Mas nós vemos que após John Darby ter fundado essas reuniões semanais, ele foi muito mais difundido pela pessoa de Scofield. Existe aquela Bíblia de referência Scofield em 1909, ele era um advogado, um político, foi ordenado 3 anos depois, e ele faz esta Bíblia de referência explicando nos comentários a respeito desse sistema de entendimento que se chama dispensacionalista. Mas nós vemos uma questão muito interessante, historicamente. John Darby, ele defendia uma única nova aliança, sendo Israel e Judá, e a igreja não fazendo parte dessa aliança.
Já Scofield, ele tem uma dupla aplicação. Israel futuro e igreja agora. Ou seja, Israel para um plano futuro, milenial, e igreja agora. Amém. Muito obrigado, professor. Professor é bem didático. Reverendo Cláudio, seus comentários. É curioso que a colocação inicial acerca da hermenêutica e da ortodoxia significa toda a história do cristianismo e toda a fé defendida pela Igreja Apostólica, pelos pais apostólicos, pelos grandes teólogos da Igreja, pela Reforma. E o dispensacionalismo ele só surge no século XIX e tem sua propagação no século XX. Ou seja, dentro daquilo que se chama de ortodoxia cristã, é muito difícil classificar o dispensacionalismo como ortodoxia. Não é cabível esse termo. O senhor ainda tem tempo, pode continuar. Já fiz meu comentário. Sério? Sério. Tá bom, ok. Professor Ernesto, sua primeira pergunta então para o reverendo Cláudio. Bem, reverendo Cláudio, se o pastor, desculpe. Fique à vontade, colega. Se o reverendo disse que a questão histórica deslegitima o dispensacionalismo, por que então Martinho Lutero teve que realizar a reforma protestante em 31 de outubro de 1517, afixando as 95 teses? E isso está marcado na história. E nós vemos que depois da reforma protestante existem movimentos chamado confessionalismo, onde os debates exegéticos eram dogmáticos por credo, e precisou vir um movimento chamado pietista com Philipp Jacob Spener para introduzir conhecimento bíblico, preparo espiritual de ministros, retorno às boas obras e trabalho missionário. Então quer dizer que a gente tem que extinguir a reforma protestante, o movimento pietista? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. 3 minutos. De forma nenhuma. A reforma protestante é um resgate da ortodoxia cristã e o Jacob Spencer é um resgate da ortodoxia cristã. O dispensacionalismo não é um resgate da ortodoxia cristã, porque em 1900 anos de história da igreja nunca houve uma proposta hermenêutica, e a grande questão é essa, é a questão da ortodoxia hermenêutica. Nunca houve em 19 séculos da história da igreja, nem nos apóstolos, nem nos pais da igreja, nem nos reformadores, nem na escolástica protestante que defendesse o dispensacionalismo. A questão de legitimidade ortodoxa, ela não está necessariamente no período em que ela aconteceu, como o senhor coloca a ênfase no século XVI da Reforma, mas sim nas ideias que ela defendeu. E as ideias defendidas no século XVI da Reforma eram todas de ortodoxia cristã, claramente apostólica e claramente bíblicas, o que, na verdade, é uma novidade no século XIX com o dispensacionalismo. O senhor ainda tem tempo, quer usar? Não preciso usar mais tempo. Tá bom. Professor, seus comentários. Meus comentários, eles podem ser, vamos assim dizer, aprofundados no sentido de que Deus, ele se concentra na história de uma maneira muito profícua e maravilhosa. Quando lá em Gálatas 4:4 diz que vindo a plenitude dos tempos, ou seja, precisou passar vários momentos históricos, e nós podemos destacar alguns grandes impérios, o Império Egípcio, Império Assírio, onde levou os israelitas para o cativeiro em 721 a.C., depois as 3 sitiações do cativeiro babilônico, 605 a.C., 597 a.C., 586, com a destruição do templo. Aí nós vemos, depois dos 70 anos do Império Babilônico, o reinado medo-persa se proliferando, onde foi muito benéfico para os judeus, quando Deus levanta imperadores como Artaxerxes, como Ciro, como Dário, que utilizou de muitas prerrogativas para ajudar os judeus.
ajudou no sentido de trazer os judeus para Jerusalém novamente, dando oportunidade para Esdras, em 467, resgatar a lei. O imperador Artaxerxes, em 445, dando um normativo, uma autorização para que Neemias pudesse reconstruir os muros. E depois do período interbíblico ou intertestamentário, dos 400 anos de silêncio, Deus, vindo à plenitude dos tempos, envia Jesus nascido de uma virgem. Então Deus está no controle da história. Pode sim haver resgates, e o resgate do dispensacionalismo era a doutrina da volta de Cristo e a interpretação literalista das Escrituras, não conforme a mente dos intérpretes. E hoje há de se falar que, hoje nós vemos uma questão muito interessante, não se fala mais do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo. Todos estão se calando, mas nós temos também que, assim como John Darby resgatou e Scofield, nós também temos que resgatar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a volta de Jesus arrebatando a igreja e para implantar um milênio físico, literal e não alegórico. Então, há necessidade também hoje, nos dias atuais, desse resgate. Porque a superficialidade das Escrituras estão invadindo as igrejas. Obrigado, professor. Primeira rodada terminada. Cada um fez uma pergunta, respondeu e comentou. Vamos para a segunda rodada. Reverendo Cláudio. Eu queria entender a questão dispensacionalista relacionando à eclesiologia. Quantos povos Deus tem e por que Ele tem esses povos? O senhor entendeu a pergunta, professor? Entendi. 3 minutos. Na verdade, no dispensacionalismo, você pode responder essa pergunta do reverendo Cláudio através dos contrastes entre Israel e igreja. Então, nós vemos uma questão muito interessante. Primeiro, escolha de Deus. Israel foi escolhido por Deus para que Israel glorificasse Ele na terra. A igreja foi escolhida para que a glória de Deus fosse revelada no céu. Tempo da escolha. Israel, chamado de Abraão. Igreja, antes da fundação do mundo. Aí nós vemos uma questão muito interessante. Propósito de Deus para essas escolhas. Israel, a vontade de Deus é que fosse uma nação diferente de todas as nações. E a igreja é para que fosse um corpo diferente. Um corpo diferente, não somente uma nação, chamado de Deus. Israel, Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. E para a igreja chama várias nações, várias pessoas, para dessas pessoas formarem um corpo. Encontro com Cristo. Israel vai ter um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, inicialmente no milênio físico. E a igreja vai ser chamada para os céus no arrebatamento, inclusive de todos aqueles que permearam as suas vidas sob a égide da palavra de Deus. E a relação com Cristo, Israel, rei no milênio físico, igreja, Jesus é a cabeça, o noivo da igreja. Aí, para finalizar, qual é a herança de Deus para Israel? A herança de Deus para Israel é a terra, milênio físico, Jesus, da descendência de Davi. E para a igreja, a herança para a igreja é o céu, é a habitação de Deus no céu. Então, esses contrastes de Israel e igreja é no sentido de mostrar a proeminência da igreja, mas também não inviabilizar Israel no plano de Deus salvífico, para que Israel pudesse mostrar e evangelizar o plano de Deus para todas as nações. Qual que foi o erro de Israel? Se individualizou. Essa individualização levou à dispersão. E a grande dispersão, vamos assim dizer. Então nós vemos que é necessário esses contrastes para que nós saibamos, através da palavra de Deus, qual que é o desencadeamento do plano de Deus para com Israel e a igreja. Obrigado, professor.
Reverendo Cláudio, seus comentários. Não ficou claro para mim se Deus tem dois povos e como Deus salva esses dois povos. Porque na colocação do colega há alguns equívocos em fazer essa distinção tão radical entre Israel e igreja, sendo que a Bíblia não faz essa distinção. Como, por exemplo, Abraão sendo chamado de uma forma e a igreja sendo chamada de outra forma. É um grave equívoco isso, porque tanto em Romanos capítulo 4 diz que Abraão teve a justiça imputada pela fé, que é o que é exigido no Novo Testamento, se porventura pudéssemos fazer essa distinção, como Deus diz que a promessa é Cristo. Não há, portanto, algo dirigido a Israel e algo dirigido à igreja. Deus tem um povo e um método de tratar. Por isso que Abraão é pai de todos os que creem e por isso que o único meio de salvar é Cristo, sendo Deus um único Deus. Ele tem um método de tratar com Abraão que é sempre de Abraão até a igreja. Por isso ele é pai de todos os que creem. E um único método de salvar que é Jesus Cristo, pois há apenas um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Portanto, do ponto de vista eclesiológico, o dispensacionalismo comete muitos equívocos. Há uma só fé, e Abraão é pai da fé. Romanos, capítulo 4, diz, ele é pai de todos os que creem. E em Gálatas ainda diz, ele é pai de todos aqueles que confiam em Deus. E a promessa é Cristo. Portanto, há um só povo, há uma só fé e há um só método salvador. No dispensacionalismo, você tem abertura para várias formas de salvação e para vários povos. O senhor ainda tem quase um minuto. Não tem nenhum problema, já disse o que eu queria. Tá bom. Então vamos empatar aqui. O reverendo Cláudio fez 2 perguntas, mas o professor Ernesto fez uma só. Então o senhor vai fazer a segunda pergunta agora. Eu vou fazer a segunda. Primeiro ponto, não estamos dizendo que o dispensacionalismo ele se refere a vários métodos salvíficos. Cuidado com a tréplica. Inclui isso na pergunta. Ah, tá bom. Então, como o dispensacionalismo não inclui vários métodos salvíficos, a minha pergunta é, se Israel e a igreja é um único projeto de Deus no sentido histórico e não salvífico, porque salvífico é um único projeto. O Cordeiro foi foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus, ninguém pega Deus desprevenido. Ele anda nos corredores do tempo e alinha passado, presente e futuro. Aí minha pergunta é o seguinte, por que a igreja, então, a eclésia, não foi fundada no Monte Sinai? Teve que ter as 10 tábuas, e nós vemos que Jeremias 31:3 Deus diz, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Está falando de distinção de Israel e igreja, ou seja, o pacto da lei, 10 mandamentos. E Deus iria, no novo pacto com a igreja, inserir no coração através do Espírito Santo. Minha pergunta, por que teve o Monte Sinai e depois Jesus teve que fundar a igreja? Por que já não fundou no Monte Sinai as duas coisas? Ele fundou as duas coisas não no sentido de serem 2 povos. Ele estava fundando um povo que progressivamente ele vem se revelando para trazer toda essa beleza da salvação de um povo no entendimento da pessoa do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, a sombra, Hebreus capítulo 11, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não entendo quando o colega diz que o método salvífico é se o tratamento de Deus para com os homens, em um momento é inocência, em outro momento é a lei. Esta é uma coisa complexa para um não dispensacionalista entender. Deus trata de um jeito, mas salva de outro. Isso é bastante esquisito. E a questão da igreja sempre estar no projeto de Deus, a questão é apenas uma questão de nomenclatura. Por quê?
Porque quando Estevão faz o sermão para o Sinédrio reunido, ele diz que Moisés conduziu a congregação no deserto. E se você vai no texto grego, o termo congregação ali é eclesia, ou seja, é termo intercambiável. Todos nós sabemos que historicamente, a colega gosta de falar de história, historicamente naquele momento era chamado Israel, mas que teologicamente o próprio Estevão, em Atos capítulo 7, não tem nenhum problema de chamar Israel de igreja. E não há nenhum constrangimento apostólico em aplicar as mesmas exigências do Antigo Testamento da identidade desse povo, sede santos porque eu sou santo, 1 de Pedro, e vós sois nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, as mesmas coisas de identidade e promessa feitas a Israel, as mesmas coisas de identidade e promessa feitas à igreja. Portanto, não são dois povos, são apenas dois nomes historicamente diferentes. Portanto, não são duas maneiras, é apenas uma maneira e um povo que Deus conduziu no deserto através de Moisés e tem conduzido na história até hoje, através de várias e várias maneiras. Mas nunca dois povos, nunca duas maneiras. Pode? Obrigado. Tranquilo? Professor Ernesto, seus comentários. Eu acho que está havendo alguma confusão a respeito do que significa o dispensacionalismo, então eu vou explicar aqui o que significa a terminologia dispensação. Dispensação é o período de tempo durante o qual Deus prova o homem em relação à sua obediência ou não a ele. Então, quando nós falamos de distinção de Israel e igreja, Israel passou por vários tempos de provações. E essas dispensações, que é o período de tempo pelo qual Deus prova o homem em relação à sua obediência ou não, é essa a tônica da distinção de Israel e igreja. Obviamente, todos sob a égide do plano maior de Deus, através da aliança da redenção, da aliança da graça. Então, quando nós colocamos e palmilhamos as 7 dispensações, na verdade, é uma questão de deflagração até que o cumprimento de Deus seja concretizado. Por isso que nós temos a dispensação da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Todos esses períodos, os homens são provados de formas distintas. Então, a tônica aqui é a distinção. Não que são povos distintos no plano salvífico de Deus. Até porque Pedro faz um apontamento de que a igreja é geração eleita, né? É sacerdócio santo, é povo adquirido. Então a tônica do dispensacionalismo é nessas formas de Deus se revelar para Israel e para a igreja. E quando nós falamos igreja gentil e judeu, nós vemos que Deus, ele tem a revelação da sua vontade, o corpo da época e o juízo. Um exemplo, qual que era a revelação de Deus para Adão e Eva? Não comam do fruto da árvore. Qual que era o corpo da época? Adão e Eva. Qual que foi o juízo? A morte física. A lei. Qual que era a revelação de Deus? Os 10 mandamentos. Qual que era o corpo da época? O reino teocrático, depois o monárquico, com os reinados de Israel e os judeus. Quais que foram os juízos? Os cativeiros. Nós estamos na dispensação da graça. Qual que é a revelação de Deus? Crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Receber o Espírito Santo. E qual que será o juízo? Ou quais que serão os juízos? Grande tribulação. E a perda da salvação. Muito obrigado, professor. A gente fez, né, cada um dos debatedores fez 2 perguntas, respondeu também 2 e comentou as 2. Nós vamos para o intervalo, na volta viremos para o último bloco, então vocês preparem as suas melhores perguntas para daqui a pouquinho, a gente já volta.
Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo as diferenças entre o aliancismo e o dispensacionalismo, que você sempre vê expositores, né, de um ou de outro sistema, e hoje a gente está conhecendo as diferenças e as aproximações entre eles como métodos de leitura da palavra, ou de hermenêutica, né, como a gente costuma falar. Conosco o reverendo Cláudio Corrêa dos Reis, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o professor Ernesto Iassulates, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, ele que é professor da Faculdade Teológica ali. Pois bem, o reverendo Cláudio vai fazer então a terceira inquirição dele. A grande questão é saber, a graça estava ou não no Antigo Testamento? Porque se a graça estava no Antigo Testamento, eu não tenho problema nenhum com o dispensacionalismo. Se o método de Deus de salvar é Cristo, eu não tenho problema nenhum com o dispensacionalismo. Aparentemente, na explicação do colega, elimina-se a questão histórica feita no século XIX e no século XX, que Deus salva pela lei, Deus salva pela inocência. O método de Deus tratar com esses períodos é diferente. Agora, se a graça está no Antigo Testamento e a salvação é sempre em Cristo, isto é aliancismo. Então a pergunta do senhor é? A graça está no Antigo Testamento e o método de salvação é Cristo. Se é isso que o dispensacionalismo diz, isto é aliancismo. O senhor, eu não quero debater nunca com o senhor. Professor Ernesto. Bem, primeiramente, quando nós fazemos distinções na questão histórica, não estamos negando Jesus como único e suficiente Salvador. Aí a minha pergunta é a seguinte: se a única forma de salvação é a proclamação do Evangelho de Cristo, a proclamação do Evangelho de Cristo, Abraão não ouviu falar de Jesus, Davi não ouviu falar de Jesus, outros homens não ouviram falar de Jesus na questão da proclamação do Evangelho. Abraão ficou sabendo do propósito de Deus, de que nele seriam benditas todas as nações, pelo Messias, ou seja, estava implícito a questão salvífica na pessoa de Jesus, mas o Evangelho, na sua proclamação, aceitem Jesus Cristo como seu único Salvador, não foi proferida desta forma. Ou seja, o aspecto salvífico de Cristo, ele permeia e liga Antigo e Novo Testamento. Isso é fato. Então, quando as pessoas obedeciam a Deus e obedeciam os aspectos do plano de Deus em Abraão e etc., todos os patriarcas estavam automaticamente, intrinsecamente ligados ao plano salvífico de Cristo. Tanto que o entendimento de Isaías 7,14, de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, obviamente soou muito confuso para quem ouviu aquela profecia de Isaías. Estava apontando para Cristo. A mesma coisa Miqueias 5,2. E tu, Belém Efrata, posto pequena de milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Claro que estava falando do nascimento do Messias que salvaria toda a humanidade. Mas essa salvação de Cristo é retroativo para quem anda nos ditames, vamos assim dizer, de todo o período, ou todos os períodos que Deus, vamos assim dizer, outorgou para aqueles que vieram antes de Cristo. Então, nós dizermos que o Antigo Testamento ouviu falar de Jesus como único e suficiente Salvador, de uma forma clara, né, e explícita, não ouviram, mas estavam debaixo do plano salvífico de Jesus, que deveria vir para salvar toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, essa questão, todos os que estavam debaixo das questões patriarcais, né, do estatuto da nação israelita, estava tipologicamente apontando para o único e suficiente Salvador, que é Jesus. Obrigado, professor. Seus comentários, reverendo. Eu acho que isso é bastante interessante,
mas é um esforço do colega em mudar o que é dispensacionalismo. Há um esforço do colega no seguinte sentido: os períodos do dispensacionalismo falam de formas de Deus tratar e de formas de Deus salvar. E nós reafirmamos, como reformados, como aliancistas, que tem só uma forma de Deus tratar e salvar. A proclamação do Evangelho é por causa da chegada do Rei. Mas a promessa do Evangelho já havia sido feita desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tanto é que quando os judaizantes chegam em Gálatas, ou na região da Galácia, e começam a falar de Moisés, o apóstolo Paulo é obrigado a argumentar: ei, espera um pouquinho. Abraão recebeu a promessa, e isto, quando ele creu, lhe foi imputado por justiça. E por isso ele é pai de todos aqueles que creem, mediante a fé, na pessoa do Jesus Cristo que viria, da mesma forma que nós somos pela fé, na pessoa do Jesus Cristo que já veio. Tanto é assim que o texto clássico da fé da Bíblia, Hebreus capítulo 11, fala destas chamadas dispensações, tratando os três da mesma maneira e exortando a igreja de Cristo a viver da mesma maneira. Não são maneiras diferentes e dispensações diferentes. É sempre graça, é sempre fé, é sempre Cristo. Esse é um malabarismo teológico completamente desnecessário. Em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão é listado como herói da fé. Moisés é listado como herói da fé. Noé é listado como herói da fé. E Hebreus capítulo 12 diz: olha, vocês tendo toda essa nuvem de testemunha, vivam desta maneira, porque o autor e consumador da fé é o Senhor Jesus Cristo. De qual fé ele está falando? Da fé do capítulo 11 e da fé do capítulo 12. Não existem várias maneiras de crer no Evangelho. Existe só um Evangelho, o Evangelho da promessa. E a primeira promessa feita é em Gênesis 3,15. Da mulher vai nascer aquele que vai eliminar a obra da serpente. A promessa é feita a Abraão. Por isso ele é pai de todos os que creem. É a mesma fé. E há um malabarismo enorme do colega para dizer que não são várias formas de salvar e que não são várias formas de Deus tratar. Não é isso que Hebreus 11 diz, não é isso que Hebreus 12 diz. É só uma fé. Não há Noé, não há Abraão e não há Moisés de formas distintas. Há apenas uma fé na pessoa de Jesus Cristo, autor e consumador da fé de todo o povo de Deus em todos os tempos. Vamos lá. Agora é a terceira pergunta do professor Ernesto para o reverendo Cláudio. Bem, primeiramente, o dispensacionalismo, como ele não faz distinção de fé do Antigo e fé do Novo, é distinção de dispensações, períodos de tempo, a minha pergunta é a seguinte: se o apóstolo Paulo não considerou distinção entre Israel e igreja, por que ele falou que os gentios eram zambujeiros enxertados na oliveira? O irmão pode repetir a pergunta? Por que Paulo, se ele não fez distinções entre Israel e os gentios, por que ele disse que os gentios eram zambujeiro enxertado na oliveira? Romanos 9. Romanos. Obviamente que, se o irmão ler Romanos, o apóstolo Paulo está fazendo uma argumentação na qual ele está respondendo aos judeus. Porque esta era uma forma dos judeus entenderem que a única forma dos gentios entrarem no plano de Deus seria de uma forma adaptada, de uma forma nova. O fundamento do que o apóstolo Paulo diz está em Romanos capítulo 4. E ali ele está respondendo aos judeus e naquilo que os judeus entendiam, ele dá a resposta adequada. Ele está fazendo um esclarecimento. Mas o fundamento é: Abraão é pai de todos os que creem. E isso ele fala antes de Romanos 9. Toda a parte prática da exigência da fé encerrada em Romanos capítulo 11 aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
A questão não é quem veio primeiro e quem veio depois. A questão é, todos precisam de Cristo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a grande doxologia desta parte teológica que o apóstolo Paulo está respondendo aos judeus é exatamente essa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. É sempre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. As figuras de linguagem não nos dão autorização para dizer que são dois povos, duas dispensações ou dois métodos. Nunca nos deram isso, elas só nos trouxeram a riqueza e a exaltação da graça para que Cristo fosse glorificado, sendo a centralidade Cristo tanto do Antigo como do Novo Testamento. Ok, nem vou perguntar se o senhor quer usar o tempo, quer? Não preciso. Tá bom. Sou grato. Professor, seus comentários. Então, aí nós vemos uma questão muito interessante. É claro que Deus tratou com Israel de uma forma e com a igreja de outra. Tanto que nós vemos que a própria igreja foi fundada por judeus que se converteram a Jesus. Os israelitas, se fosse um único povo, por que Jesus teria que falar para os que se diziam descendência de Abraão? E ele disse o seguinte, Jesus disse, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos próprios pecados. Há sim uma distinção entre Israel e igreja. Não é porque o camarada é israelita que ele vai ser salvo. Então veja bem, se Jesus está falando para os descendentes de Abraão, se vocês não crerdes que eu sou, morrereis em vossos próprios pecados, aí já tem uma distinção, Israel e igreja. E quando João escreve as 7 cartas, eu vejo uma coisa maravilhosa, que aqui entra o fino do dispensacionalismo. Pode pegar lá no livro de J. Dwight Pentecoste, ele vai dar uma aula no tríplice propósito de propósito local, individual e profético. Local, as igrejas da época de João. Individual, todos os crentes de todas as eras. E profético, as igrejas ao longo da história. Éfeso, a igreja de 33 a 100 depois de Cristo. E Esmirna, a igreja perseguida, de 100 a 312 depois de Cristo. Pérgamo, o casamento da igreja-estado, 312 a 600. Sardes, a igreja remanescente. E antes de Sardes, a igreja de Tiatira, que é o sacrifício humano e contínuo na igreja apostólica romana, de 600 a 1517. Sardes, que é o remanescente, haveria de sair um remanescente para a reforma protestante e pós-reforma. Aí é um propósito histórico. Mas nós podemos considerar individualmente, nós também como cristãos, podemos ser efésios, esmirnenses, pergamitas, sárdicos, filadelfenos, laodicenses, ou seja, o tríplice propósito local, igrejas da época de João, profético, a história eclesiástica ao longo das épocas e tempos, e individual, todo crente. Todo crente ele pode pegar as cartas às 7 igrejas e analisar quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos. Então nós vemos que Deus sim trata de maneira diferente Israel e a igreja. Por quê? Nem todo israelita ele é de fato circuncidado. Nós temos que circuncidar o prepúcio do nosso coração. Por isso a distinção Israel e igreja. Pois muito bem, chegou a vez de vocês fazerem a última pergunta. Não vai dar tempo de fazer outra, então é a última. Reverendo Cláudio. Qual é a base exegética textual que autoriza a divisão das 7 dispensações cronologicamente, como os dispensacionalistas fazem a partir de Apocalipse, capítulo das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Cronologicamente, qual é a base exegética? A base exegética é exatamente o tríplice propósito. Existe um propósito local, individual e profético. O individual é para todos os crentes, de todas as épocas. Nós podemos nos colocar ali nas 7 igrejas e fazer uma filtragem de como que está a nossa vida com Cristo. O propósito local, as 7 igrejas da época de João, e um propósito profético de todas as igrejas
em todas as épocas. Claro que esse propósito profético, ele é tipológico. Ele é tipológico. E nós vemos que a tipologia ela é muito importante nas Escrituras. Por quê? Um exemplo. Tem muita gente que apregou a literalidade, mas coloca como simbologia o templo que Ezequiel fala no capítulo 40. Né? Ah, não, agora não é literalidade, aí é simbologia. O milênio físico não é literalidade, é simbologia. Então nós vemos que para toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse há um propósito local, individual e profético. Então a tipologia é um exemplo de tipologia para a gente destacar que Jesus viria de Davi quando Jacó profere para Judá. Em Gênesis 49, 10, os teus irmãos te louvarão, o cetro não se arredará de ti, nem o legislador dentre os teus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Nessa profecia, Israel está dizendo a respeito do que ia acontecer com os israelitas que iriam estar debaixo de um governo monárquico, e nós vemos que aconteceu exatamente isso. Mas depois de toda essa questão histórica, viria Siló, que é aquele a quem pertence o domínio, a quem pertence o cetro, o bastão real, a ele se congregarão todos os povos. Aí mesmo você vê um aspecto tipológico. Siló é a própria pessoa de Jesus Cristo. Aí, agora nós vamos invalidar Gênesis 49, 10, só porque lá não está escrito exatamente Jesus Cristo. Nós sabemos que essa profecia é falando a respeito de Jesus Cristo. Assim como nós também podemos analisar outras partes da Escritura que fala da pessoa de Jesus. Isaías 9,6, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, estava apontando para a pessoa do Messias, Jesus Cristo, de uma maneira profética. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Reverendo Cláudio, seus últimos comentários. O colega não respondeu a base exegética da divisão temporal do século I até o nosso tempo. Eu queria dizer ao colega que ele é o dispensacionalista mais aliancista que eu conheço, com alguns equívocos de raciocínio. Gostaria de deixar muito, muito claro. O Senhor Jesus Cristo, ele falou do pecado do judeu porque ele estava pregando aos judeus. E o apóstolo Paulo, quando ele fundamenta a ideia de pecado, ele fala dos gentios no capítulo 1, ele fala, Romanos capítulo 1, ele fala dos judeus no capítulo 2, ele dá a sentença no capítulo 3. Todos pecaram. Jesus não está falando aos judeus porque faz uma distinção. Ele está falando aos judeus porque é a eles que ele está pregando. Quando o apóstolo Paulo vai colocar a base da fé exclusivamente em Cristo, ele fala no capítulo 1 sobre gentios, no capítulo 2 sobre judeus e no capítulo 3 todos pecaram. Ou seja, estão todos dentro do mesmo pacote, com a mesma necessidade de crer em Jesus Cristo pela graça de Deus. Então, se tem graça no Antigo Testamento, isso não é dispensacionalismo. Se Cristo é o único, isso não é dispensacionalismo. Se de fato é Jesus Cristo o ponto central da hermenêutica e a graça, a única forma de Deus salvificamente se tratar com o homem, isso não é dispensacionalismo. Isso é aliancismo. Então, há um ecletismo da parte do colega de misturar as coisas, quando na verdade, quando você coa, é muito arbitrário. Eu pergunto a base exegética, ele não me dá a base exegética. É muito arbitrário. Mas eu estive hoje com o dispensacionalista mais aliancista que eu já conversei. O senhor ainda tem tempo, quer usar? Então tá bom. Estou satisfeito. Professor Ernesto, sua última pergunta. Bem, antes da pergunta, eu até sugiro, reverendo, para entender melhor o dispensacionalismo, comprar o manual de escatologia do J. Dwight Pentecoste, e aí ele vai explicar com minúcias
a respeito de que ser dispensacionalista não é negar a pessoa de Jesus no Antigo e no Novo Testamento. É distinção de Israel e igreja. São coisas completamente distintas de você negar a pessoa de Jesus. Então, é melhor se aprofundar melhor a respeito, né, do que é essa vertente teológica dispensacionalista. E agora eu gostaria de, já que o dispensacionalismo ele faz uma distinção entre arrebatamento da igreja, vinda de Cristo, arrebatando, e física, e implantação do milênio, me dê uma base exegética também de que o milênio ele é simbólico e não literal. Eu gostaria de responder primeiro que o irmão começou o nosso programa defendendo firmemente os tríplices aspectos do dispensacionalismo, e um deles que não se abria mão era a literalidade das Escrituras. Quando o irmão passa para a escatologia e para alguns textos do Antigo Testamento, ele tem que admitir a tipologia. Isso já é contraditório com o argumento inicial. O milênio de Apocalipse capítulo 20, ele é literal no sentido de ser um tempo perfeito, um tempo exatamente determinado por Deus e não 1000 anos cronologicamente, 365 dias. Se o colega admite a tipologia, ele pode admitir também que 1000 anos significa perfeição. E esta perfeição, ela está presente no plano futuro de Deus sempre. Eu não preciso admitir que este milênio seja literal para dizer que Cristo virá, cumprirá todas as suas promessas e salvará o seu povo, não 2 povos. Agora, há uma contradição. Se o fundamento do dispensacionalismo é sempre a interpretação literal, por que agora eu posso usar tipologia? É muito esquisito isso. Eu não sou tipológico, eu sou literal. 1000 significa perfeição. 1000 significa exatidão. E não 1000 vezes 365. É impossível que Apocalipse capítulo 20 esteja dizendo isso. O senhor ainda tem mais de 1 minuto. Não quer continuar? Não. Então tá bom. Professor Ernesto, 3 minutos. Agora eu acho engraçado que Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, se o reverendo realmente é literalista, aí na hora do milênio é simbólico, então eu não sei até quando vai a não, o irmão disse que é literalista. Também. Então vamos lá, Apocalipse 20. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Aqui está claro. Fala dos 1000 anos. Eu não posso considerar uma questão simbólica numa literalidade. Agora, veja bem, não é porque eu adoto a literalidade que não existem intrinsecamente ligados em alguns aspectos simbologia e tipologia. Qualquer livro de hermenêutica você vai estudar que literalidade também. Quando você está fazendo um estudo, quando as coisas não se encaixam hermeneuticamente, você tem que se utilizar da hermenêutica especial. Hermenêutica especial vai tratar de sinédoque, alegoria, metáfora, tipologia, etc. Então, quando eu digo que sou literalista, eu estou também colocando no bojo hermenêutica especial. Só que na sua preponderância, nós temos a literalidade como um método, vamos assim dizer, preponderante para fazer uma análise das Escrituras. Então, a questão do dispensacionalismo, quando ele analisa as Escrituras em ocorrências históricas, ele é o que melhor responde, porque ele não considera a Bíblia preponderantemente alegórica. Porque se você alegoriza todas as Escrituras, fica na mente do intérprete manusear e ludibriar as questões interpretativas. Quando você analisa o dispensacionalismo, você vê ocorrências. Israel, cativeiros, Jesus Cristo,
fundação da igreja, descida do Espírito Santo no Pentecoste, arrebatamento da igreja, período de grande tribulação de 7 anos, vinda física de Jesus, implantação do milênio, como diz no Apocalipse 20, 1000 anos literais, não é simbólico, julgamento das nações, juízo do grande trono branco, primeira ressurreição com várias etapas de ressurreições, segunda ressurreição dos ímpios para o julgamento. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus de uma forma dispensacionalista, nós não negamos a literalidade, sem deixar de fazer uso também, em alguns momentos, de simbologia e tipologia, que faz parte da hermenêutica especial. Bom, nós estamos na iminência de estourar o tempo do programa. Quero saber só o seguinte, tem povo fala mesmo? E quanto tempo tem? Então, solta lá. Na sua visão, qual que é a melhor forma de ler a Bíblia? Com aliancismo ou com dispensacionalismo? Dispensacionalismo. Segundo o que eu estudei e aprendi, eu interpreto e acompanho a leitura bíblica segundo o dispensacionalismo, segundo as dispensações. São essas 7 dispensações. Do aliancismo. Porque eu acredito que eu acho que é ampla o estudo desse tipo da Bíblia, né? Eu acho que é mais amplo do que a outra. Eu acredito nisso, né? Ainda é a do pacto, né? E que eu creio que é aquela que nós seguimos desde o início, né? Tá bom. Então, registradas aí as opiniões. Obrigado ao reverendo Cláudio, ao professor Ernesto, pela presença. O contato desses dois irmãos está no site vejamsó.com.br. Na aba convidados, você pode convidá-los, tirar dúvidas e assim por diante. Vamos ver quem ganhou o presente da Agrade. Quem foi? A Suzelei, aqui de Franca, no interior de São Paulo. Parabéns, Suzelei. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só.